Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! O que você tá fazendo? Tenha santa paciência. Mãe, eu tô regando as plantas. Mas isso é jeito de regar plantas, Dudu? Jogando água nas folhas, tem que pôr água na terra. Ué, mas afinal, se a água tem que chegar até as folhas, se eu jogar na terra, como é que ela vai chegar até aqui em cima? Como? Isso é o que nós vamos aprender na nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai saber como a planta absorve água da terra e a leva até suas folhas, mesmo que elas estejam a grandes alturas. Vai conhecer partes importantes da planta nesse processo, como o xilema, e aprender como a planta pode controlar sua perda de água. Nossa, mãe, o que aconteceu? Tudo molhado. Seu irmão que resolveu regar a planta pelas folhas em vez de pôr água na terra. Você não falou que eu tenho que cuidar das plantas? Falei, Dudu, mas a gente coloca água na terra. A água é absorvida pelas raízes, aí sobe pelo caule e chega nas folhas. Não precisava ter molhado a casa inteira. Vem, Dudu, vem tomar um refrigerante que a mamãe tá nervosa. Mas, Flávia, como é que essa água que a gente coloca na terra sobe até as folhas? Como sobe? Sobe por um conjunto de vasos condutores chamado xilema. É pelo xilema que a mistura de água e sais minerais, que forma a seiva bruta, sobe das raízes até as folhas. A água da terra é absorvida junto com os sais minerais pelas raízes, atravessa o caule e atinge as folhas. Para isso acontecer, a água vai penetrando entre as células da raiz, até o seu centro, que é onde está o xilema. É por esse conjunto de vasos condutores que a água vai subir das raízes até as folhas. O xilema fica no centro da planta e, como você acabou de ver, é por ele que sobem a água e os sais minerais que formam a seiva. Agora, você já parou para se perguntar como a água consegue ser transportada da terra até uma altura dessas, por exemplo? Através da raiz. A raiz retira a água e transporta para a árvore através do caule. Aí é problema, né? Eu acho que deve ter alguma força que leve toda essa água para elas lá em cima, não importa a altura dela. Não sei. Na verdade, para a gente entender como a água consegue ser transportada a alturas superiores a 30 metros, primeiro a gente precisa conhecer algumas propriedades da água. Uma dessas propriedades é a atração das moléculas de água. E isso a gente pode observar quando tira uma garrafa da geladeira. Como a superfície da garrafa que saiu da geladeira está mais fria que o ar aqui fora, o vapor d'água condensa. Como as moléculas de água se atraem, elas se juntam formando as gotas. Cada gota é um conjunto de moléculas de água que se atraíram. A força que promove essa atração é chamada de coesão. A coesão é a mesma força que faz com que o líquido num copo cheio ultrapasse a beirada e demore para escorrer. Mas o que a coesão tem a ver com a movimentação da água na planta? Olha só uma coisa que acontece só por causa da coesão. A fileira inteira de água vai se movimentar na mesma direção, a do papel absorvente, porque a coesão impede que as moléculas da ponta se separem das outras e faz com que toda a coluna de água se movimente de uma vez. O mesmo movimento da fileira de água acontece também dentro do xilema das plantas. Quer dizer, por causa da coesão entre as moléculas de água, toda a coluna de água absorvida da terra se movimenta dentro do xilema de uma só vez. Agora, para entender por que a coluna de água absorvida da terra se movimenta na direção para cima, a gente antes precisa entender outra coisa: a movimentação das substâncias dissolvidas na água.
Nós já vimos que a seiva é a mistura da água e sais minerais que a planta absorve da terra. A água é um solvente, um líquido que dissolve substâncias como o sal, o açúcar ou o pó de refresco. O que é isso, mãe? Tô dissolvendo esse refresco na água, este pó. Refresco de maracujá, é bom pra acalmar. Tá dissolvendo, então a água é o solvente. E o pó de refresco? O soluto. Soluto é qualquer substância que, quando misturada em líquidos, se dissolve. Como, por exemplo, o pó de refresco. Quanto maior a quantidade de soluto, maior a concentração. Por exemplo, se eu coloco uma colher de refresco em pó numa certa quantidade de água e 2 colheres de refresco na mesma quantidade de água, esta vai ser mais concentrada. O solvente tende a deslocar-se da onde está mais concentrado para onde esteja em menor concentração. Em outras palavras, tende ao equilíbrio. As células da planta possuem uma membrana que, como a dos outros seres vivos, permite a passagem da água e impede a passagem de alguns sais minerais e açúcares. É como este saquinho de celofane. Se for colocado dentro de um copo de água, ele vai impedir a saída do açúcar e permitir a entrada da água. O solvente, no caso a água, ela se movimenta para dentro do saquinho, para igualar a concentração do soluto. Esse processo é chamado de osmose. A osmose e a coesão explicam o transporte da seiva bruta da raiz até as folhas. O que provoca esse transporte é a transpiração da planta. Você se lembra como a gente viu que as plantas perdem água pelas folhas através da evapotranspiração? Quando a planta transpira, as células das folhas perdem água e ficam muito concentradas de glicose. O processo de osmose reequilibra a concentração. A água sai do xilema para as folhas, fazendo toda a coluna da seiva bruta subir, devido à coesão entre as moléculas de água. Como a coluna sobe, as raízes absorvem mais água do solo. A transpiração, a osmose e a coesão é o que explica como a água pode ser transportada na planta a alturas como essa. E para quem gosta de flores, uma dica: entender como a coluna de água se movimenta dentro do xilema ajuda a conservá-las mais tempo. Sabia? Sabia que quando as flores são cortadas, rompe-se a coluna de água do xilema? E, portanto, rompe-se a coesão entre as moléculas devido à entrada de ar. Mesmo que essas flores sejam colocadas num jarro com água, elas murcharão por causa das bolhas de ar que interrompem a coluna de água e impedem que a água suba. Para as flores durarem mais, devemos dar outro corte no cabinho dentro da água. Assim, a água presente no xilema entra em contato com a água do jarro, restabelecendo a coesão entre as moléculas e formando uma nova coluna de água. Ô mãe, o Dudu queria regar a horta lá no quintal bem agora que o sol tá pino. Eu falei que não podia, que faz mal pras plantas. Ô mãe, eu tô suando de calor, a plantinha também deve estar suando de calor. E será que faz mal regar a planta só por causa do sol a pino? Mal não faz, filho, mas é um desperdício. Não entendi, mãe. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou aproveitar esses 2 balões aqui que eu encontrei, né, seu Dudu, jogados na cozinha. E vamos colar neles um pedaço de fita adesiva. Enquanto isso, a gente vê como a planta consegue controlar a transpiração, isto é, a evapotranspiração. A planta pode controlar a evapotranspiração através de conjuntos de células especiais da epiderme da folha, chamados estômatos.
Os estômatos são formados por duas células que podem se aproximar ou se afastar, deixando um espaço entre elas, chamado ostíolo. É pelo ostíolo que passam os gases necessários para a fotossíntese e a respiração da planta. Mas quando ele está aberto, a evapotranspiração aumenta muito, porque é por ele que a planta perde água. Regulando a abertura dos estômatos, a planta poderá promover ou evitar a perda de água. Agora imaginem que os estômatos funcionam como esses dois balões aqui. Vamos supor que cada balão é uma das células que formam o estômato e que possuem uma parede rígida, que são essa fita adesiva aqui. Quando as células estão cheias de água, esta parte rígida não se distende, o que cria um espaço entre elas, o ostíolo. Aí dizemos que o estômato está aberto. Quando as células perdem água, o ostíolo não existe. Aí dizemos que o estômato está fechado. Ah, então o estômato abre ou fecha dependendo da quantidade de água na célula. Isso mesmo, Flávia. E existem vários fatores que determinam a quantidade de água nessas células e, portanto, a abertura dos estômatos. Um dos fatores que determina a quantidade de água e a abertura dos estômatos é a luz. É o que nós chamamos de mecanismo fotoativo ou controle pela luz. Você sabe que quando recebe luz, a planta realiza fotossíntese e produz glicose, o que faz com que a concentração no estômato fique maior do que a concentração nas células vizinhas. E aí, você já sabe, por osmose, as células vizinhas passam água para o estômato cheio de glicose. Aí o estômato fica cheio de água e abre. E se não tiver luz? Se não tiver luz, a glicose é transformada em amido que não se dissolve na água e, portanto, não ocorre a osmose. Então, de noite, os estômatos ficam fechados. E abertos se tiver luz. Então, estômato fechado e estômato aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. Peraí, Dudu. Estômato aberto e estômato fechado. Depende só da luz? Não. Existe também o que chamamos de controle pela água, ou mecanismo hidroativo. Porque existem situações em que, mesmo na presença da luz, a planta vai fechar o estômato, para impedir a perda de água. Quando a temperatura está muito alta e o ar muito seco, por exemplo. quando a temperatura está muito alta e o ar seco, a planta transpira mais. Quer dizer, ela perde mais água do que é capaz de absorver. Perdendo água, as células murcham e fecham o estômago. Assim, mesmo que o sol esteja a pino, que haja muita luz, se você regar a planta nessa hora, as raízes não vão absorver toda a água e a água pode simplesmente se evaporar da terra. Portanto, Dudu, se você regar a horta com o sol a pino, pode ser que ela esteja com os estômatos fechados e não vai aproveitar a água. Por isso, vai guardar este regador. Ah, eu quero ver de novo. Então vamos revisar. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a água absorvida da terra chega a todas as partes da planta, através de um conjunto de vasos condutores chamado xilema. Viu que a coesão das moléculas de água e a osmose são processos que explicam por que isso acontece. E aprendeu que os conjuntos de células da planta, chamados estômatos, são os responsáveis pela abertura que permite a perda de água. Eu vou deixar tudo pronto para regar amanhã bem cedinho. Isso, vamos ver se você acerta dessa vez. Até a próxima. Tchau. Tchau.